Meu nome é Fernanda Silva de Oliveira Paixão. Nasci na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, e tenho 42 anos. Eu sou filha do seu Reinaldo José de Oliveira, Lenice Silva de Oliveira, tenho mais 3 irmãos. Eu falo assim que a minha família é um pouco diferente das outras, porque o que é comum na vida das outras pessoas, pra gente é incomum. Sabe, assim, eu nunca vi meus pais discutindo, a gente nunca se desentendeu, assim, pra ficar sem se falar essas coisas. Minha infância foi muito boa. Minha mãe falava que eu ia ser cantora, que eu adorava cantar, mas eu acho que só ficou naquela época mesmo. Então, o que me marcou, que mudou minha vida, foi em 2019, 2020, que eu tive que me afastar do meu trabalho por conta do burnout. Eu trabalhei mais de 20 anos na área administrativa e eu sempre fui uma pessoa assim, muito perfeccionista, de querer fazer tudo muito certinho, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E chegou um momento que meu corpo e minha mente não suportaram. Foi onde eu precisei me afastar e onde tudo na minha vida mudou. Então começou como um cuidado comigo. E quando eu comecei a fazer, a praticar, eu vi que eu levava jeito, fui me apaixonando. E isso se tornou, minha fonte de renda. Foi onde eu me apaixonei pelo cuidado do pós-operatório. Só que eu percebi que havia coisas que não se encaixavam no que eu acreditava. Em algumas técnicas, por exemplo, da massagem modeladora, da liberação miofascial, eu via muita força naquilo. Eu falava assim, gente, não tem como isso ser bom para o corpo, Eu percebi em um dia que eu fiz 8 atendimentos numa tarde, o quanto aquilo me esgotou. Eu fiquei 2 dias depois sem conseguir me movimentar, meu braço ficou dormente. Eu falei assim, eu não posso manter uma agenda cheia se no outro dia eu não consigo atender. Foi quando, um belo dia, no Instagram, eu vi a primeira postagem do Método Scoop Detox. E falei, é isso aqui, ó, eu não preciso estar me matando, eu não preciso estar forçando. É isso aqui que é importante. Aí eu mostrei hoje pro meu esposo Isaías, falei, lindo, olha isso aqui. E aí ele me incentivou, não, você vai fazer esse curso, você vai fazer. E só fui me apaixonando cada vez mais. Eu não tinha muitos clientes. E a partir do momento que eu conheci o Método Scoop Detox, eu fui me sentindo mais segura, entendendo que aquele era o meu caminho. Eu percebi que isso mudou muita coisa em mim. A partir do momento que eu permiti que Deus me tocasse, Ele me ensinou a tocar em pessoas. E o método só veio assim coroar isso que eu sentia. O método Scoop Detox não é só um toque de massagem, é um toque na vida. Eu acho tanto de quem recebe como a gente que se doa. Minha vida deu uma virada de 360 graus. Tudo, realmente tudo mudou. Afetiva, na minha vida financeira, na minha vida profissional, exatamente tudo mudou e para melhor. Fernanda, você está tão bonita, você está mais feliz, você está muito diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, mas é diferente. É um brilho que a gente tem diferente, sabe? E eu escuto isso muito, muito, muito. Hoje eu entendo que o que eu faço, tudo em mim é reflexo. Eu não posso falar para o outro se cuidar se eu não me cuido. Isso mudou muito em mim. Ao olhar para o outro, eu consegui me ver também. Começou, eu falei assim, primeiro o meu relacionamento, Mas a gente conseguiu ir para uma casa melhor, a gente comprou um carro, a gente conseguiu fazer muitas viagens que a gente não tinha feito juntos ainda. A gente morava numa kitnet. Hoje a gente tem uma casa de 2 andares, a gente mora numa casa de 2 andares, com 3 quartos, com terraço enorme, garagem, Compramos um carro. Então, assim, olha que virada. Então, quando eu digo que mudou para melhor, porque mudou muito. E, assim, ter essa perspectiva que ainda tem muita coisa pela frente. Eu não me dava conta do quanto eu estava pagando para trabalhar. Eu não enxergava isso. Eu não via valor em mim. E aí, quando eu fiz o primeiro orçamento, no valor real, que era ser assim, praticamente o dobro do que eu cobrava, eu falei, como assim? E hoje eu acho que eu ganho 4 vezes mais do que eu ganhava antes. Meu último faturamento, assim, que eu trabalhei o mês inteiro, com 3 pacientes, eu fiz quase 10 mil reais. 3 pacientes, 15 sessões. E agora, 5 sessões são 2 mil reais. Então, quando eu falo com meu paciente que em 5 atendimentos, eu consigo deixá-la no estado que ela pode voltar para a rotina dela, de trabalho, de casa. É isso que as pessoas querem. E estar bem com o seu corpo. Uma vez eu atendi uma menina que ela ficava 15 dias sem ir ao banheiro. E ela magrinha, aquela barriguinha, sei lá, e ela achava aquilo normal. E eu, não, isso não é normal. Vamos fazer o método e tal. E no primeiro atendimento que eu fiz dela, ela falou, Fernanda, tem 4 dias que eu não paro de ir no banheiro. Mas você vê a resposta na pele, no humor da pessoa, no bem-estar. Então isso vale ouro. E como minha mãe dizia, que minha avó já dizia, o medo a gente faz do tamanho que a gente quer. Então assim, eu tinha esse medo de não entregar resultado.
Eu acho que é muito triste, assim, né? A pessoa investir, te procurar para ter uma melhora na sua saúde e você não conseguir. Eu falei, meu amor, é só falar, é só você se sentir segura. Porque na minha cidade, assim, eu tenho muitas outras colegas que já têm muitos anos, né, de experiências à minha frente. Mas no momento que eu entendi, que eu tive essa orientação da Aline, que segui o caminho certinho como ela me orientou, foi muito simples. Eu achava que eu não merecia aquele valor. É o que está na cabeça da gente. Então, quando eu internalizei aquela informação de que o meu trabalho valia, que o método valia e que sempre vai haver pessoas que estão dispostas a pagar por um bom serviço. É bom a gente ganhar o dinheiro? É bom a gente ganhar dinheiro, mas a gente está ali, o meu princípio, assim como eu vejo que a cultura do método é o servir. Então, no momento que você serve de coração aberto, você está preocupado em trazer uma melhora para a vida daquela pessoa, a vida te responde. O fato da gente acreditar muda tudo. As pessoas precisam desse toque, sabe? Muito comum durante os atendimentos você ouvir das pessoas o que elas sentem, o que elas sofrem e a falta que faz você ter alguém para te ouvir ou para te tocar. Não só no corpo, mas às vezes uma escuta, um tempo que você se dá para ouvir alguém, só o fato de você estar ali, isso já muda muito na vida de alguém. Tocar a pessoa, sentir, porque o corpo da gente fala. Ela tem a palavra certa. É um anjo que Deus mandou, sabe? Eu cheguei junto dela e falei assim, Aline, ora aqui comigo, que eu preciso de um direcionamento, né? Simplesmente olhou para mim e falou assim, se você visse o que eu vejo sobre você e eu visse o que eu ouço sobre você, você não teria dúvida. Isso me tocou profundamente. Todo mundo pode aprender e eu me dispus a isso. Isso foi o meio que Deus encontrou de me dar um destino, me trazer um propósito. E aqui estou eu, prontinha para servir. Sabe, a firmeza que a gente tem, sabe, de acreditar na gente, de olhar pra gente e falar assim, eu sou capaz. Pode ser difícil para uns, pode ser fácil para outros, mas eu sou capaz. Trouxe para mim segurança no que eu faço. A princípio, a gente fica meio, né, como disse, só vendo para quê? Porque é muita coisa. Mas quando eu vi a primeira pessoa que eu apliquei o WIC, principalmente, né, que é um protocolo mais intenso, que eu olhava assim as fotos, paciente Fernanda, 3 quilos uma semana, olha pra mim, e depois o método, ela falou, olha pra mim, e eu olhava assim, meu Deus, é isso mesmo? É uma coisa assim, sem aparelho, sem dermocosmético, só com a manobra certa, a profundidade certa, o ritmo certo, a orientadora certa. Você está no lugar certo. A gente sente essa possibilidade de crescer, sabe? Ela literalmente dá a mão com a gente. Vamos, que é possível. O mundo é grande, mas nós também somos. Nós temos um Pai que nos abençoa, que nos guia. Então, assim, eu não vejo um limite. E eu tô pronta. Eu jamais poderia me imaginar nesse lugar. Um lugar de cura, um lugar de libertação, um lugar de crescimento. Quando eu uni tudo isso e comecei a trilhar pelo caminho certo, todas as outras coisas foram como um imã, sabe? Se encaixando, as peças vão se encaixando. Através do método, eu descobri que esse é o meu propósito, de tocar as pessoas. Minha vida foi sendo tocada. Então, eu acho que todo mundo deveria sentir essa alegria que hoje eu sinto no fundinho do meu coração. É muito genuíno, sabe? É muito forte. Eu acho que todo mundo deveria passar por isso. Eu sou Isaías, né? O marido da Fernanda, né? Recém-casados, né? Estamos ainda em lua de mel. Eu conversei com ele, a gente estava ainda no início do namoro e tal, e eu falei que tinha visto um método bem bacana, mas que eu achava que não dava para fazer, porque financeiramente eu não estava preparada, né? Mas ele prontamente, não, você vai fazer, eu vou pagar. Que eu falei com ela, não, a gente vai ajustar nossas finanças, vamos dar um jeitinho para você fazer, né? Eu já percebi que você realmente gosta do que você faz, vejo que tem muita habilidade, né? E aí eu falei com ela, não, nós vamos ajustar e vamos estar fazendo isso sim, né? E ela falou primeiramente do congresso que ela queria participar em Recife, eu falei, já vou até marcar minhas férias para poder a gente ir junto, que eu quero ir com você, passar esse momento junto lá, né? Eu fui, fiquei no hotel, ela ia pro congresso, né? Ia lá, buscava ela no congresso, levava, vi que ela tinha muita habilidade. Modelo, ele é meu modelo. Eu vi que ela tinha muita habilidade, então eu resolvi investir firmemente, assim, o resultado a gente tem hoje, né? Logo em seguida, depois de um tempo, né? Ela se formou na Plimius
em São Paulo. Fui com ela também. Era fui com ela aniversário também. dele, É ele meu tava lá aniversário. Ó, inclusive, fui pro aniversário, passei aniversário sozinho, tá? Lá em São Paulo. Né? E hoje a gente tá aqui, hoje, né? No meio da nossa lua de No mel. meio da nossa lua de mel. Uma pequena pausa. Uma pequena pausa na lua de mel para poder ela tá participando aí desse retiro, que é muito importante para ela. Se é importante para ela, é importante para mim também. Que todo meu desejo é ver ela feliz. Deixe a pessoa feliz para que ela também traga a felicidade de volta para a vida do casal também. Eu sei dizer muito bem o que é isso, porque esse tempo que a gente tá junto, eu sei o quanto ela mudou. Antes do Meta, era uma Fernanda muito ansiosa, a pessoa mais cabisbaixa, um pouco mais triste, e hoje ela é muito satisfeita. Isso já me deixa muito orgulhoso. Ela estando feliz me deixa muito feliz também.